Amém? Texto lindo, hein? Agora vamos entender o texto. Paulo começa falando graça e paz. Ele diz que graça é tudo aquilo que o pecador não merece, mas Deus fez por ele. Paulo vai nos mostrar que Jesus Cristo é a graça de Deus. Diga comigo, Jesus Cristo é a graça de Deus para nos abençoar. Amém, irmãos? Graça é o favor
Glória a Jesus. Fique comigo. Para ser certo, para ser irrepreensível. Amém, querido? Onde estão os santos de Deus? Na igreja romana? Lá em Roma? Lá no Vaticano? Os santos de Deus estão aqui nesta igreja. Aleluia! Aleluia! Os separados de Deus. E diz, além de ser santo, ser separado, você pode ser irrepreensível. Então, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Repita comigo. Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais e materiais. Aí, Paulo vai dizer outra coisa, que Ele nos redimiu. Vai dizer que Ele nos predestinou e redimiu. Diga a segunda bênção. Até agora eu falei só a primeira, tá? A primeira bênção é a bênção da eleição, da escolha. A segunda vontade dele, não por mérito nosso. Nós nem existíamos, ele já tinha investido na nossa vida, semeado na nossa vida. Segundo, ele nos predestinou. Vamos lá? Ele nos predestinou para filhos da adoção. Diga comigo, predestinou para filhos da adoção. Predestinar não é escolhermos pela salvação de qualquer ação. Isso é uma teologia errada, equivocada. Predestinar é limitar, é preordenar. Predestinar é trazer à existência, significa separar de antemão. É o propósito de antemão de Deus de salvar toda a humanidade. Isto é predestinar. Não é salvar algum, vai salvar a todos pela sua graça preveniente. Então, predestinar é uma pré-ordenação de Deus pela sua graça preveniente, salvadora. Então, a predestinação, ela é o propósito antemão de Deus para salvar você. Deus teve um propósito, Deus teve uma pré-ordenação mediante a sua graça. Isso que deve entender que a predestinação, quanto à provisão, ela é corporativa, ela é para todos. A predestinação, quanto à provisão, é corporativa, é para todos. Ela é coletiva, ela é comunitária. Mas a salvação, ela é individual. A salvação é para todo aquele que nele crê, não merece, mas tenha a vida eterna.
dos redimidos. Para que isso continuasse, isso tivesse garantia, isso tivesse legalidade. Leia comigo Efésios 1,14. Uma vez redimidos, uma vez libertos, o sangue pago, eu me tornei propriedade exclusiva de Deus, segundo a riqueza da sua graça, a perplexidade da sua graça. Aí Paulo vai dizer o seguinte, verso 1,14, o qual penhor, era um bem dado como depósito, era a garantia de um pagamento posterior. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte: penhor foi dado como selo. E quem foi que selou esse penhor? O Espírito Santo. Jesus pagou e deu o seu Espírito como penhor, deu o seu Espírito como selo. A gente vê aí na televisão, quando a Polícia Federal ela vai lá e interditar uma loja, uma empresa, ela vai lá e põe um lacre e diz assim: lacrado pela Polícia Federal, essa área está inviolável, ninguém pode mexer. Meu irmão, minha irmã, essa veste espiritual, quando o Espírito Santo selou a salvação em Cristo Jesus, a redenção na sua vida, quando o Espírito Santo pôs o selo, Deus estava dizendo: a transação foi concluída na sua vida. O selo denota posse. Quem tem o selo do Espírito é propriedade de Deus. Você não ouviu? Quem tem o selo do Espírito é propriedade de Deus. Quem tem o selo do Espírito tem segurança, tem proteção. A sua vida está selada com o anel do Espírito de Deus. Eu quero dizer para você que a sua vida é inviolável. Ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, porque você está debaixo do selo do Espírito. Viu? Glória a Deus. Irmão, irmã, na minha e na sua vida há uma autenticação genuína. Outro dia eu fui lá no cartório, autentiquei o documento, o moço chegou, olhou, confirmou com o outro e disse: é verdadeiro, é original, porque está autenticado. Você está autenticado com o Espírito Santo. Você não é uma farsa religiosa, você não é engano da ideologia, da filosofia, da psicologia. Você é alguém gerado pelo Espírito de Deus. Você é crente de verdade, Paulo. Você tem ou não tem o selo do Espírito? Querido, os redimidos são selados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o penhor, é a garantia, é o selo da nossa salvação. Aí, irmão, Paulo vai concluir dizendo o seguinte: quando Deus morreu, ele virou homem nessa terra. Para ele morrer, diz o verbo, o princípio era o verbo era Deus, o verbo